Leitura bíblica de hoje, dia 4/5. A leitura de hoje é Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que já haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. A visão em Troas, Paulo passa a Macedônia e pega em Filipos, Lídia, a pitonisa, o carcereiro de Filipos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, a primeira parte é essa, Atos, capítulo 16, do 1 ao 15. A segunda é Juízes, capítulo 2 e 3. Juízes, capítulo 2 e 3. Aqui. O anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu ao povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos.
e sepultaram-no no termo da sua herdade e em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor, o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor. E não puderam mais estar em pé diante de seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor já tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os levaram da mão dos que roubaram, da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo o mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia do seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se cumpriam mais do que os e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses e servindo-os, e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo. Para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as derrotou logo, nem as entregou na mão de Josué. Servidão dos israelitas sobre Cusã, rei da Síria ou Arã. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar guerra. Pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficam para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e dos amorreus e perizeus e heveus e jebuseus, tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram a Baalins e a Azerote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Otiniel livra-os. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou
aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. A Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo aos filhos de Amon e aos amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviam a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera Benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo de seus vestidos à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou das imagens de escultura que estão ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. Levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após da folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abria as portas do cenáculo. E então tomaram a chave e abriram. E eis o seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele diante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado aos vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após dele, e tomaram os vales do Jordão, a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois.
e também ele libertou a Israel. Vamos ver. Isso, Juízes 2 e 3. Agora, Jó 34. Jó capítulo 34. Aí, já abriu certinho. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi, vós, sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e começamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe zombaria como água? E caminha em companhia dos que obram a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles, num momento, morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que obram a iniquidade, porque não precisa considerar muito no homem para fazer ir a juízo diante de Deus. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite e transtorna e fica moídos. Ele bate-lhes como ímpios os que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum dos seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem não inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais? O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Virá de ti como há de ser recompensa, para que tu desprezes? Faze tu, pois, e não eu a escolha, que logo o que sabes?
fala: os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir, Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque o seu pecado acrescenta a transgressão, entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Essa é a leitura de hoje, leitura do dia 4/5. Então, Atos capítulo 16, do versículo 1 ao 15, Juízes capítulo 2 e 3 e Jó capítulo 34. Deus abençoe, bom dia, beijo.